Boa tarde, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, tá bom? E estamos iniciando mais uma aula. A nossa aula hoje será na disciplina de português, certo? Então, pegue a companhia de todos os dias, que é o nosso livro didático. Muito bem. Hoje nós estaremos trabalhando lá na página 23 do nosso livro didático na disciplina de português. Todo mundo já encontrou a página 23? Sim? Ótimo. Então, é importante que vocês também realizem a leitura, vocês vão observando lá na página 23 enquanto eu estou dando a aula, para assim vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, vamos iniciar. O nosso tema de hoje será a acentuação gráfica das palavras paroxítonas. Todo mundo lembra o que é paroxítonas, certo? Paroxítona são todas as palavras que possuem a penúltima sílaba tônica. Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte da minha palavra, tá bom? Então, toda palavra que a penúltima sílaba é uma sílaba tônica é uma paroxítona. E nós vamos ver hoje em que casos as paroxítonas são acentuadas, por que e quando elas recebem acento gráfico. É muito importante termos bastante atenção, tá? Que isso vai facilitar a nossa escrita, tudo bem? Na página 23 tem um quadro azul e nesse quadro tem algumas palavras. Tem a palavra amigo, safari, mesa, lápis, livro, fênix, paisagem. Quais são as outras palavras que tem aí? Gustavo, Ana, Enzo, quais são as outras palavras? Vão aí realizando a leitura de vocês, tá bom? São muitas palavras. Tem a panela, a bênção. Aí tem um questionamento. Assinale um X, a alternativa que representa a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Quais são as sílabas tônicas destas palavras? Onde essa sílaba tônica está posicionada? Vamos verificar. Amigo, que é a primeira palavrinha. Amigo. Qual é a sílaba tônica da palavra amigo? É mi, né, gente? Qual é a posição dessa sílaba tônica? Penúltima. Então, é uma paroxítona. Aí vocês vão ver. Todas as palavras que estão nesse quadrado, elas são classificadas como paroxítonas, tá bom? Porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica, certo? Então, vocês vão marcar um X na paroxítona. Todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Não, né, gente? Amigo não recebe acento gráfico e ele continua sendo uma paroxítona. Paisagem não recebe um acento gráfico e continua sendo uma paroxítona. Porque nem todas as paroxítonas são acentuadas. Algumas paroxítonas são acentuadas e tem uma regrinha para ela ser acentuada. E é isso que nós vamos ver quando a paroxítona recebe acento. A próxima pergunta, que é a C, ela diz o seguinte: qual é a terminação das palavras que recebem acento gráfico? Aqui vocês já vão observar que tem algumas palavras que recebem acento gráfico devido às suas terminações. Aí nós vamos ver safari. Qual é a terminação da palavra safari? Alguém está visualizando aí a terminação? Pode ser a última sílaba, pode ser a penúltima. Safari, a terminação, gente, de safari é e, tá bom? Então, vocês vão colocar nessa linha. Aí, vocês vão observar que as terminações de todas as palavras que recebem acento é os, i, is, o que mais? Ans, ãos, uns. As terminações que são terminadas em L, em N, PS, X, R e ditongo. Essas recebem acento. E agora nós vamos ver especificamente quando as paroxítonas recebem acentos. Porque nós já sabemos que, assim como as monossílabas e as oxítonas, as paroxítonas, elas recebem acentos em alguns casos. Nem todas as palavras paroxítonas são acentuadas. E é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos passar a página do nosso livro didático e vamos lá na página 24. Todo mundo chegou na página 24? Observe que bem no início da página tem as palavras paroxítonas terminadas em is, os, ans, aos, ao, uns, terminadas em L, N, R, X,
PS, E em ditongo recebem acento gráfico, tá bom? Por exemplo, safari, bônus, irmãs, órgãos, fórum, túnel, zíper, tórax, bíceps, aquário. Todas essas palavrinhas recebem acento e observe que a terminação delas se enquadra na regrinha que disse aqui em cima. Então, todas as vezes que vocês verem uma paroxítona, uma palavra que seja paroxítona, terminados em is, os, ans, ao, aos, uns, terminada em L, em N, R, X, PS e em ditongo, essa palavra vai receber acento gráfico, tá bom? E aqui nós temos um quadro, tá bom? Vocês podem estar observando aí no livro didático de vocês e realizando a leitura das terminações e as palavrinhas, tá bom? Realizem aí a leitura. Todo mundo realiza a leitura, que eu vou esperar um momentinho enquanto vocês estão realizando. Tem as terminações IS, que tem um exemplo de júri, que é terminado em I, e tênis, que é terminado em S. E observe que recebe acento. Os, Vênus, que é terminado em US, e vírus, que é terminado em US, também recebe acento. Ans, irmã, recebe acento no I. Imã, recebe acento no I, perdão, não é irmã, é imã. E órfãos, que é ans. E assim sucessivamente. Tem o ditongo, alumínio é um ditongo. Lembrando, gente, vocês lembram o que é ditongo? Ditongo é quando eu tenho uma palavra que na divisão silábica duas vogais ficam juntas, elas são pronunciadas juntas e permanecem juntas na divisão silábica. Aí eu tenho um ditongo. Grécia é um ditongo e tem acento gráfico, tá bom? Todo mundo está acompanhando aí direitinho. É importante que vocês também vão realizando a leitura no livro didático de vocês, tá bom? Agora que todo mundo já viu, como eu sempre falo para vocês, quando vocês estiverem com dúvidas para realizar a atividade, voltem lá no texto do livro didático, que assim vocês vão lendo e vão assimilando o conteúdo, tá bom? E também podem me mandar mensagem se sentir alguma dúvida para completar as atividades. As atividades iniciam na página 26, é a página 25, 26 e 27, tá bom? Do nosso livro didático. Todo mundo já foi lá na página 25. A primeira questão diz para você ler alto as palavras que estão no quadrinho, tá bom? E depois você vai acentuar todas as palavras que precisam ser acentuadas. Aí vocês vão naquela regrinha ver qual é a terminação da... Todas elas aqui dentro são paroxítonas. Vocês vão ver qual é a terminação delas. Se as terminações delas se enquadram lá na regrinha que nós estávamos vendo. Se se enquadrar, ela vai receber acento, tá bom? Em seguida, tem a segunda questão. Leia e acentue as palavras dos quadros abaixo. Depois pinte as palavras intrusas em cada uma, em cada grupo. Aí você vai ver qual é as palavras aqui do quadro A, B, C. Você vai acentuar as que precisam levar acento e você vai fazer um X nas que não são paroxítonas, tá bom? Porque tem palavras aqui que não são paroxítonas. Vocês vão ter que descobrir quais são as paroxítonas e as que não são paroxítonas, você vai marcar um X. Explique por que cada palavra que você pintou é intrusa. Aí você vai dizer. Porque, vamos supor que a palavra café não é uma paroxítona. Você vai dizer o que é a palavra café. É uma oxítona? É uma proparoxítona? E aí você vai para a terceira questão. Acentue, quando necessário, as palavras paroxítonas dos caminhos. Você vai ter que levar o menino até os amiguinhos dele, que você vai ter que ir acentuando as palavras e somente as palavras paroxítonas. Ele deve passar somente para as palavras paroxítonas. Tá bom? Aí, quarta, leia a frase e acentue as palavras quando necessário. Você vai ver um par de tênis confortável deixa o exercício mais fácil. Qual é dessas palavras que precisam ter acentos? Tem palavras que estão faltando acento, você vai acentuar. Isso você vai fazer na B, na C e na D. E por fim, na última página, na página 27, tem aqui, leia as capas dos livros abaixo e responda as questões. Escreva nos quadros abaixo quais das paroxítonas acentuadas aparecem em cada título. Você vai ver que aqui nas capas dos livros tem alguns títulos que são paroxítonas e você vai escrever num quadro, somente as paroxítonas que recebem acento. Explique por que cada uma dessas paroxítonas recebe acento gráfico. Você vai ver, incrível. Incrível por que ele recebe acento gráfico? Porque ele é uma paroxítona terminada em L. Tá bom? E assim você vai ver quais são as regrinhas que se encaixam nas outras palavras. Quais paroxítonas não acentuadas foram empregadas nesse título? Aí você vai ver que tem paroxítona aqui no título que não foi acentuada, tá bom? E está correto, porque nem toda paroxítona recebe acento. Só recebe acento as paroxítonas que se encaixam na regrinha que nós acabamos de ver.
certo? Qualquer dúvida, vocês não deixem de me mandar mensagem, tá bom? É importante que vocês esclareçam as dúvidas de vocês, para que assim vocês consigam aprender. Tchau, tchau e se cuidem!